Gênesis 12. O início aqui é bem conhecido nosso, o início. Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Atenção! E partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, aqui é uma conjunção mesmo, complemento, e foi Ló com ele. Deus disse: sai da tua terra e da tua parentela. Sim, alguém pode questionar e dizer: mas o Ló foi criado como um filho adotivo. Verdade, o irmão morreu, ele acabou de criar e tudo, mas o Ló não era um pobre coitado. Às vezes nós não prestamos atenção e esquecemos que Deus tem presciência, ou seja, Deus tem conhecimento do que vai acontecer, do que está lá na frente. Nós não temos. E às vezes não consultamos a Deus, ou não prestamos atenção e achamos que Deus não está muito certo, não. Claro que não vamos usar essas palavras com Deus. Deus, o senhor é Deus, mas acho que o senhor errou um pouquinho aqui. Quer dizer, nós queremos complementar ou fazer algo que mais que Deus mandou, ou não cumprir estritamente o que Ele falou. O que aconteceu? Diz o capítulo 13, vamos para o 13, versículo 5. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas. E, então se vê que ele não era um órfão, um pobre coitado, né? E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos. Deus sabia ou não sabia? Sabia. Por isso, sai da tua terra e da tua parentela. Sinceramente, o Ló, ele tinha herança do pai, né? Do irmão do Abrão, ele tinha seus bens e tudo, e o Abrão levou o Ló por conta própria, por conta dele, e não seguindo à risca o que o Senhor Deus diz. Quando Deus chamou Josué, disse: não saia nem para a direita nem para a esquerda, não acrescente nada, não ouça ninguém, não saia para quem estiver falando de um lado, nem quem está falando do outro, ouça e siga estritamente o que Deus está falando. Ele não fez. Aí começou o problema. Diz assim: porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Deus, sabendo de tudo isso, Abraão pagou para ver. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. Eu falei que durante muito tempo eu não entendia por que esse finalzinho aí. Os ferezeus e os cananeus habitavam então na terra. Depois Deus me abriu os olhos, são inimigos. Onde o inimigo está, tem discórdia. Onde o diabo entra, tem contenda. Se começou discórdia no casal, na família, entre os amigos, na igreja, tem demônio, irmão. Não quer que a pessoa é endemoniada, não. Por favor. Está dando lugar. Porque o homem de Deus é pacificador, a mulher de Deus é pacificadora. A pessoa de Deus, ela logo recua quando tem contenda e entra com a pacificação. Os inimigos estavam na terra. Aí eu falei algo aqui que eu quero chamar a sua atenção, que alguém pode me questionar, que o Abrão era homem de Deus, claro, ele é chamado pai dos que creem, foi chamado amigo de Deus, o homem tinha uma intimidade com Deus tremenda. Esse homem foi pai com 100 anos de idade, depois ele voltou a ser pai quando estava com 137, sério, não sei quanto, mas foi até quando que a Bíblia não fala ali tudo, só fala depois com a idade quando ele morre. Mas o que eu quero explicar, que ele tomou uma decisão que, aqui, veja comigo, e disse Abrão a Ló: olha, não haja contenda entre mim e ti, entre meus pastores e teus pastores, porque irmãos somos. Nós somos pacificadores, ele é pacificador, foi o pacificador, era. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Às vezes nós pedimos pessoas para tomarem decisão, pessoas que não têm condições. Imagine um filho: filho, então você segue o caminho que você quiser. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Não. Ele não foi criado como filho, não foi levado como filho, ele não levou, agora devia de consultar Deus. Nós não consultamos. Às vezes tomamos atitudes que até parece tudo certo. Pacificador, Abraão: olha, pessoa, Ló, não haja contenda entre mim e ti, eu quero falar contigo.
está havendo discórdia aqui, eu não quero isso, eu sou de paz, se você for para um lado, eu vou para o outro. Foi uma decisão aparentemente sábia, mas não consultou. Aí nós conhecemos que Ló foi para Sodoma, levou os seus pastores contenciosos com ele. Nós sabemos que Sodoma foi saqueada, os bens foram levados ao cativeiro, todos os moradores foram levados, os bens foram saqueados, os moradores levados ao cativeiro, entre eles, Ló, a esposa e as filhas. Sempre falamos isso, mas também os pastores do gado dele. Todos foram levados. Depois todos foram soltos numa intervenção tremenda, numa coisa muito bonita, né? Que aconteceu, que foi lindo como é que Deus fez lá com Abraão lutando e trazendo todo mundo de volta. Só que depois era juízo de Deus, desceu fogo. Quantos pastores do gado de Ló se salvaram? Nenhum sequer. Irmão, temos que tomar cuidado. Cuidado para não mandarmos alguém para Sodoma. Cuidado para não mandarmos um filho para Sodoma. Filho nunca vai ser ex-filho, filho é sempre filho. E às vezes ele não tem ainda a capacidade de escolha, nós temos que orar por eles. Se não vamos tomar decisão por eles, vamos pedir a Deus que dê a direção, pelo menos, e às vezes não tomamos. Tomamos decisões próprias e pagamos um alto preço. Ele pagou um alto preço. Mas eu queria falar um pouquinho mais disso aqui, do versículo 7, que houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E eu falei, quando o inimigo está, tem contenda. Vamos para o Novo Testamento, para o livro de Lucas, no capítulo 22. Até entre os discípulos de Jesus entra discórdia. Hoje eu vou falar um pouquinho mais depois do 22, mas outra parte. Capítulo 22, versículo 24. E houve também entre eles o quê? Contenda, discórdia. Entre quem, pastor Jaime? Os discípulos de Jesus. Às vezes há entre as igrejas de Jesus, as igrejas de Cristo. Não, porque a minha igreja que prega o evangelho verdadeiro. Outra não, a minha que prega. Não, porque a minha igreja tem o melhor louvor. Cada besteirada que nós ouvimos, né? Nós somos crianças. Às vezes as pessoas disputam. Eu lembro, 1985, já lembro, estava novo ainda, já tinha dirigido a igreja de Franca, e tinha um colega que ele era funileiro lá no Rio, chama-se Lanterneiro, né? E ele me convidou para ir na igreja dele, eu fui junto com ele. E tinha um amigo que trabalhava perto lá, né? E tomava umas biritas tremendas, já era meio coroa, meio senhor de idade, devia ter um pouco da minha idade hoje. Eu estou com 63, ele devia ter isso mais ou menos, um pouco menos. Mas, bem, aí ele viu eu com a Bíblia, outro com a Bíblia também, e correu atrás de nós. E aí, irmãos, vocês vão para a igreja? Querendo tirar uma onda, né? Tirar um sarro, né? Vão para a igreja, irmãos? Estamos indo para a igreja. Vocês são da mesma igreja? Não, somos de Jesus. Aí o cidadão falou, sou da igreja tal. E eu falei, sou da igreja da graça. Aí ele falou, mas tudo a mesma coisa, né? Aí o outro falou, é bom, mas o bom que seja a igreja tal. Eu pensando comigo, o ímpio está querendo ouvir falar de Jesus, estou querendo falar de igreja. Não temos que aproveitar ali e anunciar Cristo. Rapaz, tanto faz ser na igreja da graça ou na igreja tal. O bom é você conhecer Jesus, ele sim que é bom, maravilhoso, que morreu na cruz e tudo. Mas entre eles, quando tem contenda, tem o inimigo presente. O diabo está presente, ele que mata, rouba e destrói. E ele lhes disse, Jesus, os reis dos gentios os dominam sobre eles. E os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor. E quem governa como quem serve. Nós temos uma história do nosso meio, que o missionário já contou desse pregador, que ele já é falecido, o missionário Cecílio Fernandes Carvalho, ele que, né, consagrou o missionário ao ministério. E nos anos 70. E já nos anos 80, eu estava aí, eu já estou presente, né, com meio dos anos 80, mas eu não estava nesse dia, junto com os pessoas, estavam todos uns amigos, toda da Igreja da Graça, e eles conheciam o missionário Cecílio e foram apresentar. Vamos falar que o nome do irmão é João, né? E chegou ali e disse, ô missionário Cecílio, o homem que consagrou, para você ter uma ideia, consagrou o missionário e outros pastores ao ministério. Tanta gente, né, passou, né, no ministério dele. E o rapaz chegou, um auxiliar nosso, um pastor auxiliar, foi apresentado por outro pastor, ô missionário Cecílio, que é um irmão nosso lá da igreja. E ele se apresentou logo e falou assim, prazer, reverendo João.
Missionário Cecílio Leroux pegou a mão dele, muito carinhosamente. Prazer, meu irmão. Irmão Cecílio. Irmão, o maior se faz com o menor. Quando há contenda, há o inimigo. Nunca entre nessa de falar que a sua igreja é melhor. O seu pastor é o melhor. Isso é espírito maligno que está entrando, causando discórdia. Não entre nessa, que isso faz um mal tremendo para a obra de Deus. Vamos para Provérbios 22, 10. Dura a palavra, mas vem do Senhor, hein? 22, 10. Por favor, não brigue comigo, não me atire pedra, não me xingue. Até marido e mulher. Quando ela acha que tem mais fé do que ele. Quando ele acha que tem mais fé do que ela. Quando ele acha que é mais espiritual do que ela. Quando se isso vier no seu coração, está amarrado o demônio, em nome de Jesus. Nunca aceite se colocar como maior do que alguém. Pode ter certeza, é cananeu, é ferezeu. Então, Provérbios 22, 10. Ele diz para nós assim, olha o que diz: a alma do ímpio deseja o mal, o seu próximo não agrada aos seus olhos. Misericórdia de Jesus. Vamos continuar. Quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio. Quando o sábio é instruído, recebe o quê? O conhecimento. Então, o que estamos dando, receba com mansidão. Essa é uma palavra do Senhor. Quando você começa a se sentir superior, começa a entrar discórdia, porque você começa a julgar a pessoa. E aí é perigoso. Pode ver de ser um contento entre eles. Marido e mulher, irmãos na igreja, pastores, igrejas, não podemos cair nessa cilada do diabo. Mas agora fica mais claro o capítulo 26, versículo 20. Que diz: sem lenha o fogo se apagará, e não havendo o quê? Maldizente cessará. Agora não pode. Então, não coloque de maneira alguma lenha na fogueira. De maneira alguma, sentiu para que o esposo está fraco na fé, está dando, vamos dizer, umas rateadas ou uma fraquejada na fé, ore por ele, mas não julgue. A mesma coisa, a esposa com o marido, ou até da igreja, o irmão, ou um pastor, o que for. Sentiu, viu um defeito, ou sentiu algo que não está certo naquela igreja, não fique espalhando a nudez da pessoa, ore pela pessoa, interceda pela pessoa. Esse é o Espírito de Deus. E olha o bonito que ele vai dizer para nós. Ele diz assim: como o carvão é para o horário e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixa. Nós não somos esse homem, de maneira alguma. As palavras do maldicente são como deliciosos bocados que descem ao íntimo do ventre, como caco coberto de escória de prata. Assim são os lábios ardentes e o coração maligno. Aquele que aborrece dissimula com seus lábios, mas no seu interior encobre engano. Aí vem: quem te suplicar com a sua voz, não te fiz nele, porque 7 abominações há no seu coração. Ainda que seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá na sua congregação. O que faz uma cova, nela cairá, e o que revolve a pedra, esta sobre ele rolará. A língua falsa aborrece aquele a quem ele tem maravilhado, e a boca lisonjeira sobre a opera ruína. O que temos que fazer então? Temos que olhar bem claro para a palavra de Deus agora. Vamos para Tiago, esse é para nós, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, tem para vocês esses dias agora. Tiago, capítulo 3, versículo 18 para nós, só basta. Meu filhinho, não amemos só de palavras, nem de língua, mas por obra e verdade. E nisso conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nosso coração, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança, entenda, para com Deus. Nosso versículo: e qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Nossa mensagem: não deixe o espírito contento entrar em você. Aceite a palavra de Deus, aceite com mansidão, aceite com carinho a palavra de Deus, porque ela nunca vem para condenar, ela vem para salvar. Pode ter certeza que Deus quer falar com você isso. Não deixe de maneira alguma o espírito da discórdia. Onde Abraão poderia ter orado, ter falado com Deus, havia discórdia entre ele e o Ló. O que o inimigo queria? Queria divisão, queria separação.
Mas Deus também queria, alguém pode dizer isso aí? Não, o que eu estou dizendo é que ele deveria de pedir a direção de Deus, porque quando os inimigos estão na terra, eles estão para matar, roubar e destruir. Onde há o inimigo, há discórdia.